teremos hoje à noite mais um Atlético e Flamengo, os dois times com muitos desfalques, o Atlético com os jogadores da seleção, o Flamengo também com alguns jogadores entregues à seleção, com alguns jogadores ainda machucados, com o Gabigol, que foi afastado ontem enquanto resolve a sua situação contratual. O que a gente pode esperar desse jogo, hein, ô Rafael Miranda? Ou o que você espera do Atlético nesse jogo contra o Flamengo? Assim, a gente espera um Flamengo solto, mesmo com o time mexido, mas talvez ainda de uma ressaca do título, né? De festas e tal. Então, assim, o Flamengo motivado, mentalmente forte, mas pode ser que fisicamente não seja o jogo que o Flamengo vai estar mais inteiro. Em compensação, do outro lado, você tem o Galo, que está com o mental abalado. Isso é fato. Você vem de 2 derrotas para o Flamengo e 2 derrotas em que o Flamengo foi superior ao Galo e mereceu as vitórias. O Galo teve alguns momentos dentro dos jogos que conseguiu um bom volume, mas em nenhum momento a gente pode cravar aqui que o torcedor enxergou o Galo campeão das finais. Então isso, mentalmente, o Galo está num momento ruim. E uma vitória hoje, nós comentamos um pouco isso aqui no programa ontem, mais do que os 3 pontos no Brasileiro, que são importantes para o Atlético conseguir chegar, né, com os 2 jogos a menos, né, sempre aquela expectativa de vencer os 2 jogos a menos. O Atlético empata com o Cruzeiro em pontos e chega na 8ª colocação, que daria para ele uma vaga Libertadores direta sem depender da grande final do dia 30. Direta não, né? Daria para ele uma vaga na Libertadores. Na pré-Libertadores. Ou direta se ganhar a Libertadores, né? Na pré-Libertadores pelo Brasileiro. Garante a ele uma vaga na Libertadores. Exato. Então, ele, além disso, a parte mental de você voltar a vencer, já você comentou isso aqui ontem, que o Atlético venceu 2 jogos nos últimos 10 jogos disputados, voltar a vencer o Flamengo, que seria muito importante para essa parte mental, e começar a engrenar e recuperando essas vitórias pensando no dia 30. Porque se o Atlético viver vai jogar 5 jogos até a final, se o Atlético ganha 1, empata 2 e perde 2, vai chegar com a confiança lá embaixo no dia 30. Então, você tem algumas coisas importantes que o Galo pode resgatar iniciando uma vitória. Sabemos que é um jogo muito difícil, o Flamengo está num bom momento, eles estão mentalmente preparados, estão motivados, mas é um jogo importantíssimo por todos esses fatores que eu falei. Pontos no Brasileiro, mentalmente, pensar no dia 30 e recuperar a confiança de alguns jogadores. E pro time não tem muito mistério não, né, Miranda? A gente estava até debatendo aqui, né, a situação da zaga, né? O Igor colocou o Fux não foi nem pro banco no final de semana contra o Flamengo. Foram o Igor Rabelo e Maurício Lemos. Ninguém falou nada a respeito de alguma lesão. Eu até perguntei ao Iguinho aqui, vamos ver se ele tem essa informação, porque é muito estranho o Fux não ter ficado nem no banco. Até outro dia jogava na final da Copa do Brasil. De maneira rotineira. Mas eu acho que a possibilidade de a gente ter o Saravia na lateral e o Lianco na zaga me parece mais provável nesse momento do que a entrada do Fux. Você acha também? Pensando nisso, né? Pensando nisso. Se o Fux estivesse no último jogo normal no banco ou entrado, aí a discussão seria... Eu acho que a discussão ainda caberia. Se entre o Saravia, Lianco e Batalha ou se seria os 3 zagueiros com o Lianco fazendo aquele falso lateral direito. Agora, como o Fux não apareceu nem no banco no último jogo, se ele tem alguma lesão, se teve algum problema extra-campo que nós não sabemos ainda, eu acho que o Saravia sai na frente. Por mais que o Saravia, para mim, não tenha entrado bem nesse jogo, ele foi lateral direito titular por muito tempo e provavelmente vai ser o titular nesse jogo. E aí o Iguinho já tirou o Zaratio. Cara, o Zaratio é um jogador que o Milito gosta muito. Ele já falou isso várias vezes. Você voltando com o Daverson, com os 3 atacantes, a primeira opção a sair é mesmo o Zaratio. Mas também não me surpreende o Zaratio vindo um pouco mais de trás. Aí ele teria que tirar um volante. Ou o Paulinho não jogando, gente. Ou o Paulinho porque assim, mas eu acho que não faz sentido, eu tô com o Igor no sentido de que não faz sentido levar o Paulinho pra não jogar. Gente, mas a gente sabe que a lesão do Paulinho, o Paulinho tá jogando sacrifício há quanto tempo, né? Se não começar esse controle agora, o Atlético vai ter problemas com ele na final do campeonato, da final da Libertadores, dia 30, né? Eu já tiraria ele, sinceramente. E já tentaria usar um pouco mais do Daverson, a questão também do Fausto Vera, que não estiveram em campo e não estão, entre aspas, contaminados. Claro que o clube perde uma decisão, mesmo você não estando no grupo campeão,
você é impactado por isso. Mas eles não jogaram, né? Então, mentalmente, esses dois, pra mim, eles têm que estar em campo hoje. Tanto o Davidson quanto o Fausto Vera muito em razão também de não terem jogado as decisões contra a equipe do Flamengo. Mas eu já começaria um plano de contenção do Paulinho desde já. Mas o Paulinho já tem um mês que ele não joga pelo Brasileiro. Isso já está sendo feito. Já tem um mês o Paulinho não joga pelo Brasileiro. Ele tem jogado só as Copas. Mas foram 4 jogos de grande impacto. Ele tem jogado só as Copas. O Paulinho é o mais preservado de todos esses, é o Paulinho, ou um dos mais, né? Tem outros também que foram preservados. Talvez a cabeça do Milito seja de que ganhar esse jogo contra o Flamengo é muito importante. Ele usa o Paulinho e poupa o Paulinho no final de semana contra o Atlético Paranaense. É um time que está muito mal no Campeonato Brasileiro, enfim, acho que pode ser uma alternativa também, né? Mas, enfim, vamos ver como é que vai... Ele não pode perder o ritmo, gerir. Você tem que gerir essa carga também para ele não perder o ritmo e chegar... Porque ele não pode jogar só no dia 30 agora. Exato, ele vai ter que jogar. Vai ter que dosar, ele tem que jogar. Dosar, A gente até citou o jogo do Botafogo contra o Botafogo na semana que vem, por exemplo, é um jogo que eu colocaria o Paulinho. Eu acho que é essa a ideia do Milito. Joga contra o Flamengo, descansa contra o Atlético Paranaense, joga contra o Botafogo e aí depois talvez até descanse os outros dois, né? Faz muito sentido, mas a verdade é que o jogo hoje ele é fundamental muito por causa de tabela, senhores. O Atlético ele corre um risco de ficar fora da Copa Libertadores do ano que vem e isso a gente... Né, já fazendo um planejamento para a próxima temporada, a gente nem cogitava isso, né? O Atlético ficando de fora de uma Libertadores. E o jogo de hoje passa muito por isso. O Atlético precisa vencer esses dois. É claro que falar precisa vencer do Flamengo no Maracanã, é um pouco forte, ainda mais visto o que aconteceu nas últimas semanas, mas era importante o Atlético alcançar a 8ª colocação já no próximo domingo. É fundamental. E